Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Edu Lopes Podcast, junto com a natação criativa do nosso querido empreendedor Renato Simon, que está em viagem pelo Brasil, sempre agora com muito conteúdo, muitas palestras. E aqui no Edu Lopes Podcast, nós privilegiamos conteúdos que vão trazer muita informação, vão agregar valor à sua vida, ao seu negócio. E nesse sentido, hoje a minha entrevistada é uma empresária de sucesso. Ela vai contar um pouquinho da história dela e do mundo pet. Isso, não existe mercado hoje maior em crescimento já há alguns anos do que o pet. É um mercado de grandes oportunidades, de serviços. E a Maíra descobriu uma oportunidade para ser uma das empresárias de sucesso no segmento com a empresa Filipet. Filipet. Isso mesmo. Então nós vamos começar agora conversando com a Maíra. Maíra, seja bem-vinda. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de bate-pronto. Muito obrigada pela oportunidade do... Então vamos lá. Olha, como sempre, os nossos entrevistados às vezes ficam um pouco nervosos, né? Um pouquinho só. Um pouquinho. Mas nós vamos deixar fluir o assunto. Maíra, antes de entrar no Filipet, né, que é o teu business hoje, me conta um pouquinho da tua carreira, né? Como que surgiu, como que você começou a trabalhar com confecções, qual é a sua especialidade e como que veio a oportunidade de você trabalhar, depois você apresenta o nosso mascote aqui, com as roupinhas cirúrgicas, né, para os nossos pets após procedimentos delicados e que trazem conforto e segurança após uma operação, uma cirurgia, uma enfermidade. Então, Du, eu comecei querendo fazer moda, isso em eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Tá. Quando eu comecei a desenvolver a parte da confecção, que eu comecei a estudar a parte da confecção, que eu queria fazer, então eu comecei com uns 12 anos querendo fazer moda. Quando eu comecei em 2010, eu tinha uns 16 anos mais ou menos, comecei a fazer cursos de moda e fui conhecendo as outras vertentes. A gente começa, quando você faz moda, o pessoal começa a querer ser estilista, era o que eu pensava. Você tinha esse desejo? Eu tinha o desejo de ser estilista no início. E eu me apaixonei para a área de modelagem. Eu fui fazendo alguns cursos no Senai, no Senac. E eu fiquei durante uns 4 anos fazendo cursos. Eu era de nova, modelagem. de modelagem, de moda, de história da moda. Na vertente de modelagem. Me explica, eu que não tenho esse conhecimento profundo, e até mesmo aquela pessoa, aquele amigo ou amiga, ou as pessoas que estão assistindo, ou que queiram ter esse desejo, né, de enveredar por esse caminho da moda, que tem tantas ramificações. São muitas vertentes. Vertentes, né, como você diz. O que é a modelagem, na verdade? Você Então, cria... Eu me apaixonei pela modelagem. Quando eu comecei, eu queria ser estilista, mas aí você vai estudando. Acho que em todas as áreas são assim, né? Você começa, sei lá, você vai ser médico, você tem várias especialidades. Isso. E na parte do estilista, tem a parte da modelagem, que é muito importante. Muitas vezes a gente não conhece, né, dentro da área de moda. Então, a modelista, que seria a pessoa que faz, a profissional que faz a modelagem, ela vai pegar o material do estilista, o desenvolvimento. O estilista cria e você torna realidade a criação. Isso. A gente faz da parte você tem que conhecer a parte de tecido, você tem que conhecer a parte até a parte do desenho, o desenvolvimento, a fluidez do tecido, qual é o tipo de tecido que você vai utilizar para determinada... Se você precisa entender, não é só sobre não é só o desenho. Então, você aprende sobre o tecido, você aprende sobre os aviamentos que você vai colocar dentro desse tecido. Isso o estilista não te passa? Isso o estilista desenvolve, cria, mas ele te dá uma ideia, mas de repente na prática ela não pode ser desenvolvida? Às vezes você não consegue desenvolver. Por exemplo, às vezes tem determinado tecido que você quer fazer algo mais retangular, vamos passar algo mais geométrico, e aquele tecido não vai te dar
aquela fluidez, não vai trazer te dar o resultado esperado. resultado. Então, depende do tecido, depende do aviamento, depende não só, por exemplo, hoje a gente trabalha com a parte do pet. Então, eu preciso entender sobre a necessidade de um veterinário, a necessidade de um tutor de pet, para você poder desenvolver. Então, assim, não é só a parte do desenvolvimento, não é só a parte do produto. Então, a gente tem... por que o cachorro precisa de uma roupa pós-cirúrgica? E cada cachorro tem uma roupa específica, não? A roupa é a mesma? Não, tem modelos diferentes para tipos de cirurgias diferentes. Ah, tá. Então, a gente tem cirurgias ortopédicas, a gente tem cirurgias de coluna, a gente tem cirurgias no abdômen de câncer, tem cirurgia para castração de macho, que é diferente de uma castração de fêmea. Então, você tem que entender... Então, não é só saber sobre a confecção, você tem que entender sobre a necessidade do profissional, necessidade do cliente. Do paciente, vamos dizer que seria o nosso pet, né? Porque você tem pet, né? Eu tenho 3 pets hoje. Gente, era assim. É incrível. Eu também tenho pet. Eu tenho 7 pets, que são 6 Lulus da Pomerânia e a minha caçula, que é a minha dog de Bordeaux, viu, Lu? Brigadão. Paulinha, meu amor, né? Que você que foi estudar a cachorra que eu poderia ter e que poderia se adaptar também aos nossos Lulus da Pomerânia, né? E aí, quem tem pet é um filho, né? É um filho, uma filha. Quer dizer, incrível. Você tem 3. Eu tenho 3. Um que, assim, eu tenho 2 que são adoção, né? Que eu encontrei na rua e acabei adotando. E eu tenho uma que eu comprei exatamente quando eu comecei a desenvolver a coleção. Desenvolvi a parte da parte cirúrgica do pet, comecei a falar assim, eu quero montar a confecção de pet, eu comprei uma cachorra. Tá bom, mas como é que surgiu a ideia de montar a confecção de pet? Então, e como é vamos voltar lá, vamos voltar. Aqui vamos o roteiro, você já percebeu que o roteiro não é tão ortodoxo. Não. É uma coisa mais, mas assim, eu tô voltando. Vamos voltar Quando um pouquinho. começou? Eu tinha eu comecei a fazer... Eu tava falando dos 16 anos que eu comecei a fazer curso. Participei de algumas Olimpíadas do Conhecimento do Senai. 2 vezes. Fiz vários cursos, assim. Eu fiz técnico têxtil, eu fiz faculdade de moda. E quando fiz 24 anos... Eu comecei a estudar com 16. Quando eu fiz 24 anos, eu montei uma empresa, que eu tava falando sobre modelagem. Tá. E eu montei uma empresa de modelagem. Tá bom. E essa empresa de modelagem, eu comecei a fazer... como eu me especializei na modelagem, eu comecei a fazer de uma camiseta a um terno. Quer dizer, então, você fazia de tudo. Todos os segmentos. Tá. E aí veio uma cliente pedindo para fazer a roupa de moda. Não era uma roupa pós-cirúrgica ainda. Tá, moda pet. Moda pet. Ela me trouxe umas peças dos Estados Unidos, que lá já era muito avançado. E isso já tinha mercado mais ou menos foi em 2012. Tá. Então, assim, naquela época, eu achei a cliente super visionária mesmo. Então, ela já, em 2012, veio trazer... Trouxe uma tendência que era dos Estados Unidos, Europa, lá já era muito forte, aqui ainda não. Então, lá tinha bastante tabelas. Ela me trouxe algumas informações. Mas, quando chega aqui, são outros cachorros, são outras raças. Outro clima, outras situações. Outro clima. Então, por verdade. exemplo, às vezes você traz uma roupa lá dos Estados Unidos, você tem que se adaptar ao Brasil. Então, por exemplo, vai pegar um casaco super quente. Não é compatível. Então, a gente fez algumas adaptações em relação ao desenvolvimento. E começou a desenvolver camiseta, moletom, regata. E nessa parte, a gente fez um trabalho assim... Quando a gente começou a conversar, eu falei assim, não sei fazer roupa para cachorro. Eu entendo de modelagem. Consigo desenvolver esse trabalho, mas eu preciso de um tempo. Então, eu demorei uns 6 meses, mais ou menos, para... Estudando Eu fui na perfil. USP, fui procurar informação, não tinha muita informação. Você procurou com quem? Com veterinários, com estudantes, eu fui na biblioteca da USP e eu fui conversar com veterinários, se tinha alguma informação naquela época sobre tabela de medida, raças. Então, eu comecei a estudar raças brasileiras,
E comecei a desenvolver a tabela. E para conseguir ter uma certeza que a gente teria, tipo, aquela tabela, a gente precisava provar em animais. Então, a gente procurou algumas creches de animais em 2012, que já tinha. A gente começou... ONGs e creches que adotavam... E a gente media todos os cachorros. E aí a gente desenvolveu uma tabela de medida com as informações que a gente tinha e com as informações que a gente começou a... Essa tabela de medidas é assim, PMG... Não, como que é? O tamanho é diferente? Tem várias... Assim, como a gente tem aqui de tabela de medida, por exemplo... Homem costuma usar tamanho de camisa 1, 2, 3, 4. Isso. Calça a gente costuma usar 38, 40, sim, 42. Sim, tá. Então, tem medidas diferentes. Aqui, a gente, na confecção que a gente desenvolveu, a gente trabalha de roupa de moda do 1 ao 8. Tá. Existem algumas raças diferentes que a gente tem algumas medidas. Por exemplo, Bulldog é uma raça específica. Então, tem que ser uma roupa específica para Bulldog. Então a gente chegou nessa métrica. O que a gente fez? Procurou. Não foi fácil chegar numa tabela de medida, porque nós temos muitas raças. E nós temos, além das raças, tamanhos diferentes. Então, a gente tem tamanho... quando o cachorro é um York, ele tem 2 meses. E quando ele é um York, que tem 6 anos. Tá. Então, ele tem tamanhos diferentes. E a gente dentro tem do próprio York, você tem várias métricas. Você tem diferenças de tamanhos. Então, por exemplo, você tem um York de 2 quilos, você tem um York de 10 quilos. Então, você tem diferença. Olha que incrível, não é? Foi 6 meses estudando? A gente ficou 6 meses estudando, medindo e vendo... E assim, a gente chegou numa conclusão de tamanho 1, tamanho 2. A gente chegou de medidas e peso. Então, a gente tem no cachorro... Vou pegar um exemplo aqui. Olha só quem surgiu. O nosso mascote e modelo desta tarde. Aí a gente tem as medidas que a gente fala, porque é o dorso. E a gente tem a medida do pescoço e do tórax. É pescoço e não cabeça, né? Que a gente pescoço. Acha que a cabeça pode ser grande, mas o pescoço define quando vai passar, é isso? Isso. Tá. A gente tem o pescoço, o dorso e o tórax, que são medidas que facilitam pra gente. Porque às vezes o que acontece? A gente tem um cachorro que ele pesa 10 quilos. Aí a medida do tórax, dorso e pescoço, a gente definiu uma medida. O que acontece? Às vezes você pega um bulldog, ele tem o peso de 10 quilos. Só que ele tem uma estrutura diferente de você pegar um shih tzu. Ele é pocado, né? O pescoço, o tórax, ele tem umas medidas diferentes. Então, eu não consigo pegar uma roupa de 10 quilos e colocar para um bulldog e que tenha o mesmo peso de um shih tzu. Ele não serve. O shih tzu tem um pescoço um pouco menor, ele tem um dorso. Talvez pode até ser compatível com o do bulldog, mas o tórax não é. Então, essas medidas, a gente estudou bastante, chegou do tamanho 1 ao tamanho 8, que vai de um pincher a um São Bernardo. Tá. Sempre lembrando, a gente tem 8 tamanhos, né? Na roupa pós-cirúrgica, por exemplo, a gente tem 18 tamanhos. Tá, Por então, quê? roupa pós-cirúrgica. Então, entramos no tema. Por que a gente tem? Porque a roupa é mais colada, então a gente tem que ter uma diferença tem que ser mais certinho. Então, a gente tem que ter uma diferença maior. Essa roupa pós-cirúrgica, dentro das cirurgias que você mencionou, por exemplo, uma cirurgia de ortopedia, a roupa é uma. A roupa, por exemplo, de uma cirurgia mais grave, né? Que você falou, nossa, eu sei que isso dói pra gente bastante, né? Vamos dizer, não vou nem falar o nome da doença, mas uma doença muito grave, um tumor, vamos ser realistas. Sim. Faz uma cirurgia, é uma outra roupa. E é uma roupa que você não compra uma só, né? Você tem que comprar várias, ou não. A ideia, assim, por exemplo, quando você compra uma roupa pós-cirúrgica, a ideia não é você comprar uma só, porque você vai ter que colocar a roupa, vai usar durante um tempo e depois você tem que trocar. E quando você vai trocar, por mais... A gente tem um tecido que ele lava. Ele é lavável. Fala sobre o tecido, né? Na roupa pós-cirúrgica, a gente tem um tecido que ele é... Sabe aquele tecido, aquela calça legging feminina que a gente utiliza
Eu sei que você não usa, eu não mas, uso, olha, a leg né? feminina, eu não Mas uso. nós, mulheres, conhecemos muito. E ela se adapta aos corpos, Tá. assim, né? Tipo, então, o que acontece? A gente escolheu um determinado Tem tecido. stretch, né? Ele tem isso. elasticidade, tanto na largura como no comprimento. Delasticidade. Elasticidade do tecido. Então, ele tem tanto na largura, que seria na circunferência, como no comprimento do pet. Então, ele se ajusta no adapta tamanho melhor. do cão. Nós temos 18 tamanhos que serve em várias raças. Ainda nós temos algumas raças que precisam ser específicas, como que a gente falei do Bulldog, e nós temos também o Whippet e o Galgo, que é o Galgo é aquele bem magrinho, né? E aquele aí, que corre, nós né? precisamos de uma outra roupa específica. Eu não consigo colocar ele na mesma... Entendi, na grade do 1 ao 8. Você faz roupa, por exemplo, tudo bem. E como é que você foi desenvolvendo esse mercado e chegou nessa vice-liderança do país nesse produto? Depois que eu conheci essa cliente que a gente fazia modelagem, eu me encantei, porque eu fiquei 6 meses estudando e eu me encantei pela confecção de roupa. Eu falei assim, putz, se isso desse... E eu sempre quis montar uma confecção. Eu falei assim, se isso trouxesse retorno financeiro... porque quando a gente gosta muito do que a gente faz, às vezes você tem que tomar o cuidado para você gosta muito do que faz, mas isso tem que ter um retorno. Então, quando eu olhei para o pet, eu falei assim, putz, se isso desse retorno financeiro, era uma coisa que eu ia amar, porque são 2 coisas que eu gosto. Eu amo a confecção, sou apaixonada por moda e eu gostava muito de cuidar do pet. Tá. Eu vou deixar ele aqui, Rafa. Tá dando. Dá pra ver? Como é que tá? Tá tirando aqui, o rosto da. Senão como é que é o nome do nosso mascote? Ele Tem chama nome? Felipe. Felipe. O Felipe tá roubando a cena? Pode deixar o Felipe? Pode. Tá bom, vamos lá. Continua, perdão. E quando a gente... quando eu comecei a estudar essa parte, eu fui atrás no Sebrae. Então, eu estudei... Até tem para quem gosta e quiser saber mais sobre, tem uma apostila de como montar uma confecção para cães e gatos. Então, eu fui procurar saber, eles têm bastante informação sobre o tema. E aí, quando eu fui pesquisar, tinha essa parte da roupa pós-cirúrgica e eu era apaixonada pela parte de moda, mas eu estudei essa parte da roupa pós-cirúrgica. O que acontece? É uma necessidade do veterinário e do pet. Quando a gente trabalha com confecção, quem trabalha com confecção, que entende da parte de confecção, a moda é sazonal. Então, a gente faz biquíni, é um determinado tempo que você vende mais e uma época que não. Sim, é como tomar sorvete, né? No Entendeu? inverno ninguém toma. Você vende menos numa determinada época. E na parte da confecção de pet, da roupa pós-cirúrgica, é uma necessidade básica. Então, e é uma necessidade que não tem tempo, né? Quer dizer... Porque você vai castrar, você vai usar roupa, você tem uma cirurgia, você fez um corte, vai usar a roupa. Não só para cirurgia, mas, por exemplo, o cachorro tá lambendo a pata e ele tem uma ferida. E ele tá se machucando, lambendo, morde. Às vezes eles tem uma roupa que protege essa área. Então, ao invés de ele ficar lambendo, você põe a roupa e protege. Então, não é só... A gente chama de roupa pós-cirúrgica, mas é uma roupa protetora que cuida para o cachorro, não. Porque não é só essa parte assim, tem o ponto. Óbvio, ele vai morder o ponto se você deixar aberto. E não é só o ponto. Às vezes tem o piso, o lugar tá sujo. Ele pode infeccionar, Pode óbvio. infeccionar. É mais ou menos assim, a gente fez uma cirurgia. Você não vai ficar sentando no chão, encostando os pontos, tudo aberto no chão. Então, E ele é um pet, né? Ele não tem essa consciência de que nós temos e que não pode pegar nada sujo ou que, enfim, ele... É instinto. A gente tem também, por exemplo, o pessoal usou por muito tempo, aquele colar elisabetano. Que é muito importante também, não é ruim o colar. O que é isso? O colar, ele é uma proteção que o cachorro, principalmente, por exemplo, você vai fazer... Que gosta ele não consegue morder nada. Mas aí, o que acontece? E aquela coisa... Ele chama colar elisabetano. Nossa, eu acho um horror, né? Tadinho, né? A gente tem pena, né? Mas é proteção, não, né? Mas infelizmente. ele não é um produto ruim, assim,
não substitui o colar elisabetano, a roupa, e a roupa não substitui... Assim, o que São acontece? funções distintas, né? O que acontece? O colar, o cachorro começa a ficar... Já é uma cirurgia. Aí fica estressado com o colar, porque não consegue comer direito, não consegue beber água, fica irritado com aquele colar. A roupa deixa mais confortável, mas existem alguns cachorros, que eu tenho um assim, que é muito agitado. Hiperativo. Aí, não tem o que fazer. Você tem que pôr a roupa, porque a roupa vai proteger por exemplo, ele não vai proliferar bactéria, não vai... Então, o tecido, ele é antibacteriano, então ele não vai proliferar bactéria. Mas, se o cachorro é muito agitado, primeiro que você diminui o espaço, né? Eu sei que eu não sou a veterinária, eu estudei a parte de moda, mas a gente estudando isso, conversa muito com o veterinário. Então, você tem que isolar, diminuir o espaço, né? Não joga ele num quintal, diminuir o espaço para ele não ficar se movimentando tanto. E aí você coloca a roupa. Tá. O colar é muito assim, às vezes o cachorro é realmente assim, ele quer tirar, quer morder. Se o cachorro chega nesse nível, aí você tem que pôr os dois. Sim. Mas se não, dá para ele ficar mais confortável, porque a roupa acaba deixando ele poder comer. Ele pode ficar, ela fica mais confortável no dia a dia. Ô, Maíra, deixa eu te fazer uma pergunta. Filipete, né? Filipete. Depois você vai me passar todos os endereços, os contatos. Olha, veterinários, clínicas veterinárias, boutiques pets, lojas pets. Tá aí uma oportunidade para você ter um produto que com certeza o seu cliente vai precisar um dia, e um produto de qualidade, porque eu ia te fazer essa pergunta, né? Dentro do teu mercado, você deve usar o que há de melhor. Sim. Essa de tecido, de confecção, de mão de obra, Você trouxe alguma embalagem? Mostra para o pessoal como que são as embalagens. Olha, um capricho. Por isso que ela hoje é uma das líderes no segmento. Deixa eu ficar com uma aqui, ó. Vou mostrar, fazendo propaganda, ó. Filipete, olha que incrível. Aqui, olha, tem os tamanhos, não é isso? As raças, as informações de uso. Olha, o capricho, a fotinho também. É um Shih Tzu aqui na foto? É um Shih Tzu, aqui tem um Golden. Um Golden, um Shih Tzu. Eu quero depois, vou pedir para ela fazer do Lulu da Pomerânia, viu, gente? Leriel, Carol, do Treville, todo mundo dos canis, né, do bem, criadores que são fantásticos, não são criadores que proliferam ou filhotes, não, são criadores do bem, responsáveis. Olha só, o contato da Maíra, da Filipete, ela faz o atendimento no Brasil todo, isso? Isso, no Instagram, nós temos o Instagram, Instagram qual que é? @fili.pet. Fili, como que é? FILI.pet. FILI.pet, tá. E mostra aqui, abrindo, dá pra abrir mostrar a roupinha? Eu vou abrir aqui, vai. Abrir. Posso abrir? Olha só que coisa. Gente... Essa daí é a roupa para castração de macho. Roupa para castração de macho. É diferente a fêmea, né? É diferente, porque o que acontece? No macho, a gente tem que tampar o testículo, porque a cirurgia é no testículo. É no testículo. Então, não dá pra... Se eu tampar o testículo e na fêmea eu também manter a mesma roupa, eu vou fechar onde ela acabar fazendo xixi, né? Então, não dá pra ser. Mas a roupa da fêmea, a gente pode usar ela para castração de fêmea, mas ela serve também para qualquer outra cirurgia, como abdominal ou de coluna, para o cachorro macho. Tá. Ela só não serve para castração. Mas outro tipo de cirurgia, ela serve. E essas roupas, elas são utilizadas uma por dia? Depende da situação do cão? Como funciona isso? Você tem que usar uma... Você vai acabar utilizando uma por dia. Você vai lavar ela todos os dias, porque ele vai acabar sujando. E você pode trocar. Né? Então, você usa num dia, a outra vai estar lavada, aí você troca, põe ela para lavar, é dessa forma. É fácil de lavar? Ela é super fácil, seca super rápido. O nosso tecido, ele tem
o dry, né? Então, ele tem uma secagem muito rápida. Tá. Ele é um tecido de legging, então quem conhece esse material, ele seca super rápido. E ele é elástico, tem né? muita elasticidade. Precisa ter elasticidade para se adequar ao corpo, né? Ele tem, porque assim, se você colocar, nós seres humanos, a gente tem... Se você colocar aqui no Brasil, que tem uma diferença de raça, né? Tipo, se você colocar, por exemplo, nós temos japonês, se você coloca... você coloca a diferença de corpos que a gente tem aqui no Brasil... Dá pra entender que, por exemplo, a gente vai numa loja e você não veste, tipo, não vestiu muito bem, mas para outro tipo de corpo sim, funciona. lógico. As confecções, por exemplo, às vezes você vai na mesma modelagem. Funciona. O 44 me serve, mas da outra marca não me serve. Sim, então isso acontece muito porque são corpos diferentes. Se você vai lá no Japão, tem um padrão. Se você vai nos Estados Unidos, tem um padrão. Quando você vai aqui, é uma mistura. Então, não tem como, assim, você pega uma pessoa alta de 1,80m e pega uma pessoa de 1,50m, você não tem como colocar uma calça que serva nas duas. Tá. Então, tem isso pro pet também. E uma pergunta, onde encontra as suas roupas? Nós temos nas clínicas de hospitais, nós vendemos para clínica e hospital, e nós temos no Mercado Livre. Por exemplo, se eu quiser, tiver acesso a você, olha, o meu cão é isso, ele vai ter uma cirurgia assim, eu posso encomendar para você, você me entrega isso em São Paulo, Brasil, pelo Mercado Livre, sim. Enfim, você tem toda essa logística, sim, né? Sim. Tá, em clínicas. Quando você compra na clínica, obviamente a gente vende mais em clínicas e hospitais. Tá. A gente vende para consumidor final, mas são diferentes públicos. Tá, você tem distribuidores que te procuram também, né? Nós temos distribuidores também. Nós temos distribuidores em Minas Gerais e aqui em São Paulo. Mas nós vendemos para o Brasil inteiro. A gente vendeu até esses dias para a Bolívia. Olha só, Mercosul? Sim. Alô, Mercosul. Agora, estamos aqui prontos para atendê-los, não é? A gente vendeu, então a gente vende bastante. Assim, o foco mesmo é clínica, hospital, pet shop. Hoje o teu produto é pet, o Filipete, né? Ele é responsável, que eu sei, a gente já conversou bastante. Eu estava num briefing com a Maíra antes de entrar aqui no estúdio, no podcast, e ela... Se você, de repente, tem um outro negócio, né? Ela tem toda uma infraestrutura, uma planta de confecção para atender outros segmentos também, né? Aliás, que dentro dessa sazonalidade de produtos, claro, ela aproveitou a sua expertise, né? Então ela tem linha de produção pronta para te atender aí de repente num atacado, num varejo um pouco menor, de outros produtos, né? Sim. De moda, de confecção. A gente faz Tipo como? Roupas e uniformes? A gente faz uniforme. A gente faz uniforme para veterinário, por exemplo. Né? Olha lá, uniformes para veterinários. A gente faz a parte de uniforme, que é o pijama cirúrgico. Voltando um pouco antes de abrir a confecção do pet, a gente começou a desenvolver. A gente tinha uma empresa de modelagem, que é a parte de... A gente prestava serviço para Track and Field, Alpargatas, para outras empresas. Sim, o de praxe, né? Zara, todas essas empresas... São essas empresas grandes, empresas pequenas também, mas a gente acabava fazendo atendia bastante empresas de pequeno e médio porte. Depois que a gente desenvolveu isso, a gente começou a fazer biquíni. Eu comecei a produzir biquíni, fitness, uniforme. E eu acabei... Aquelas modelagens que a gente desenvolvia, eu acabei começando a produzir. Tá. Então, a gente produziu camiseta, moletom. A parte do pet, por exemplo, a gente desenvolveu coleções de pet para outras marcas. Olha que legal. A gente desenvolveu, como a gente tinha empresa de modelagem, a gente desenvolveu para Zamp, a gente desenvolveu para Goiabada Cascão, que hoje ela tem uma loja da Doc G, e acho que é isso lá na Moca, então a gente desenvolveu a coleção para eles. Então, a gente desenvolveu... A gente ficou especialista em roupa de pet. Então, eu comecei a fazer cama ortopédica.
Então, a gente faz a parte de cama, cobertor. Que legal. Então, a gente faz outras vertentes. Eu assim. mesmo acabei de encomendar 2 roupinhas pra minha Babi, tá? Em off aqui. Ela vai me atender, já tô louco pra ir buscar. Ah, Então, bacana. tem essa parte, assim, a gente... eu acabei focando... Essa parte da roupa pós-cirúrgica, a gente ficou... Eu já tinha há um tempo estudado a parte do pet, mas eu fiquei 1 ano e meio estudando... Antes de montar a empresa de roupa pós-cirúrgica, a gente estudou durante 1 ano e meio, porque não é simplesmente eu pegar e confeccionar. Eu já tinha a tabela de medida, mas era saber as cirurgias, o porquê que precisava. Uma das coisas que a gente desenvolveu... Atenção, gente, informação muito legal importante. isso. Pode mostrar lá na câmera. É assim, a gente começou a estudar... como eu fazia muito roupa de pet para outras marcas, eu comecei a estudar. Eu estudei uma marca muito legal, eu gostei muito dela, chama Hurta, ela é da Finlândia. E aí, nessa ida e vinda de você estudar, de você buscar outras, a gente começou a estudar um zíper, que eles colocavam muito zíper invertido. E no começo eu não entendia muito por que eles colocaram um zíper invertido. E aí a gente começou a estudar que na hora que você... Por exemplo, aqui, quando o veterinário vai fazer uma aplicação de uma injeção, ele vai fazer aqui, nessa No parte, dorso, no né? dorso. Tá. E aqui embaixo. Então, assim, o veterinário, ele não precisa... tirar a roupa pra fazer a aplicação da injeção. Aí vamos pensar, eu vou fazer o tutor mesmo, ou o próprio veterinário. Eu vou fazer uma limpeza. Então, você não precisa, são Tirar coisas que a gente... toda. Você não precisa tirar a roupa toda, você tira a roupa até essa parte. E aí, você faz a limpeza. Então, você não precisa tirar. E essa parte, essa vista... Esse é o zíper invertido. Esse é o zíper invertido. Que dá maleabilidade para você É uma facilidade não tirar a roupa no dia a inteira para dia. depois colocar. Né? Porque não é fácil. A gente sabe que a gente tem cachorro. Eu tenho uma York, que é uma calma, assim. Mas eu tenho os outros 2 cachorros, que eles são super... hiperativos. Então, assim, não param quieto. Então, é difícil você, na hora da cirurgia, tá com anestesia o cachorro. É fácil você colocar roupa, mas depois você tirar e colocar de novo. Então, isso foi estudado e pensado também, Isso foi que você estudado. trouxe da Europa, vai. A gente pegou, por exemplo, essa marca, comecei a estudar, então tem o porquê que eles colocam o zíper invertido. E facilita. Lógico, a marca que a gente estudou, ela não tem nada a ver com a roupa pós-cirúrgica. Se vocês quiserem procurar saber sobre essa marca, ela é uma roupa para montanha. Então, não tem nada a ver. Mas se você pegar os detalhes, são essas coisas. Se você pegar os detalhes do porquê que a pessoa utiliza, e você fez uma adaptação mais fácil. Claro, você aí trouxe faz todo sentido na hora do dia a dia de você usar essa técnica do zíper invertido. Outra coisa também, quando a gente usa o zíper invertido, o zíper tá no sentido do pelo. Porque quando a gente põe de baixo pra cima, que é a maioria das roupas... Nossa, aí pode... Aí, o que acontece? Machuca, porque, tipo, você tá contra o pelo. Então, quando você tá aqui, na hora de fechar, ele também ajuda. Olha que incrível, então, hein, gente? São coisas que a gente foi, assim, foi um estudo de 1 ano e meio, de... Não só... por exemplo, essa parte de pescoço, essas medidas, o que acontece? Como é uma roupa pós-cirúrgica, ela precisa ser confortável. Ela precisa ter essa elasticidade, não pode prender, não pode machucar. E pode ajustar, né? Você então, tem que ajustar. essa parte, esse tecido, a escolha do tecido, a escolha do zíper invertido, a escolha de ter uma proteção para os pelos. A escolha do tecido, esse tecido, ele é antibacteriano, então ele não prolifera bactéria. Antibacteriano. Para quem não sabe, nós temos antiviral e antibacteriano. Esse antibacteriano, o que funciona, por exemplo? Esse tecido aqui, se você pegar e, sei lá, o cachorro veio uma bactéria, tá sujo e encostou uma bactéria, ele não vai proliferar a bactéria. Mas vamos pensar no tecido de algodão, por exemplo. O tecido de algodão, ele prolifera a bactéria. Então, se você pegar e usar uma roupa de algodão numa cirurgia... Na parte técnica, na parte tanto da parte veterinária como na parte não é adequado. Então, às vezes, um tecido de poliamida, um tecido de poliéster, ele é adequado para cirurgia. Então, por exemplo, se eu uso uma cinta, se você for pegar uma cinta que você faz no pós-cirúrgico para o ser humano,
ela nunca vai ser de algodão. Entendeu? Então, são Tá. coisas que você tem que estudar o porquê do uso para você poder colocar nas roupas. Então, são esses detalhes que a gente E as desenvolveu. cores, vai, que eu tô curioso. Tem cores. várias, tem uma Nós temos tabela aqui, de cores, Nós vamos dizer. temos aqui, a gente fez um estudo, né? O que acontece? Nós temos na cor azul, na cor vermelha e na cor cinza. Tá. Por que a gente fez isso? A gente tem a roupa, a gente pensou em duas coisas. São a cor, a pelagem dos cachorros, então a gente escolheu duas cores que combinam com quase todas todas. as pelagens. Então, É neutra, né? É neutra. O cinza também. Sim. Né? E às vezes a gente tem, por exemplo, essa roupa aqui, que é para macho e fêmea, ela serve para as duas. Unissex, vamos dizer assim, é. Aí se eu coloco um rosa, Aí já fica só aí meninas. fica ruim, só para meninas. Ele serve tanto para macho como fêmea. E, por exemplo, uma cor vermelha, para qualquer cachorro, fica super bonito, né? Entendi. Então a gente analisou essa parte É um vinho, é um Bordeaux, É né? um Bordeaux. Clássico. Gente, papo incrível, muito conhecimento. Maíra, fantástico as suas informações. Mais uma vez, Filipete, olha lá. Filipete, obrigada olha pela lá. oportunidade. Filipete, tá? Atenção, Filipete. No Instagram. Roupas cirúrgicas, pós-cirúrgicas. É roupa protetora e pós-cirúrgica para cães e pós-cirúrgica. gatos. E não só isso, você que é dono de clínica veterinária, você que é dono de lojas pets, você que está envolvido na moda pet, ou criadores, inclusive, né, que tem que passar por esses procedimentos, não esqueçam, faça o contato com a Maíra da Filipete. Nossa, Maíra, um agradecimento incrível Eu que você agradeço trazer muito todo a esse oportunidade. conteúdo. Parabenizar você mais uma vez, né, pela seu empreendedorismo, e que você tenha muito sucesso e que a gente possa voltar mais uma vez com novos produtos seus aí, que eu sei que você tem aí na... A gente nem falou, mas a gente também tem a parte do colar. Ah, o colar. A gente acabou não falando. O que é o colar, O rapidamente? colar é um colar de contenção para sonda esofágica. Então, quando o cachorro ou gato ele precisa ser alimentado ou Por sonda. ou aplicação de algum medicamento, ele é utilizado esse colar de contenção da sonda esofágica. Aplica, depois coloca o colar. Eles colocam a sonda e aí você tem a proteção da sonda no colar. É muito legal. Como é que eu poderia deixar de fora esse colar? Má, muito obrigado. Eu super agradeço. Não deixem de se inscrever no Edu Lopes Podcast com a Natação Criativa no YouTube e nos ouvir ou assistir dentro do Spotify, tá bom? Um grande abraço mais uma vez. Muito obrigado, Maíra. Muito obrigada, Edu.